Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal MonoTrader e hoje eu vim trazer para vocês aqui de uma forma bem simples e direta a estratégia que eu uso para operar no Day Trade, que é a estratégia do primeiro candle do mini índice. E como o próprio nome já diz, nessa estratégia a gente vai observar aqui a formação do primeiro candle do mini índice no gráfico de 5 minutos. E para isso a gente vai utilizar uma ferramenta chamada preço de Fibonacci. Vim aqui na barra de estudos, selecionei o preço de Fibonacci e vou traçar ele da mínima do nosso candle até a máxima do nosso candle. E agora o que eu preciso observar aqui? Eu preciso que esse candle seja um candle inferior a 500 pontos. E caso ele seja um candle vermelho, ou seja, um candle de maior pressão vendedora, eu preciso que ele finalize na parte inferior do nosso preço de Fibonacci. Ou seja, preciso que ele finalize nessa área aqui. E esse vai ser o nosso gatilho de venda. Sempre que o candle finalizar na parte inferior do nosso preço de Fibonacci e seja vermelho, nós vamos entrar vendendo nesta operação. E caso ele seja um candle verde, ou seja, um candle de maior pressão compradora, eu preciso que ele finalize na parte superior do nosso preço de Fibonacci, ou seja, nessa zona aqui. Sempre que o candle for verde e finalizar na parte superior do nosso preço de Fibonacci, esse vai ser o nosso gatilho para entrar comprando na operação. E agora eu vou partir com vocês aqui para a nossa estratégia de Stop Gain e Stop Loss. Venho aqui em Estratégias, clico em Editar. Eu nomeei essa estratégia de primeiro Candle Safe. Coloquei em Ticks, mas você pode colocar da forma que você se sentir melhor. Venho aqui em Gain e Loss e eu vou colocar o nosso Stop Gain para 60 ticks, que é a mesma coisa que 300 pontos ou R$60. E o nosso Stop Loss também para 60 ticks, que é a mesma coisa do que 300 pontos ou R$60. Esse Stop Offset aqui é uma ferramenta muito interessante, porque às vezes quando o mercado está muito volátil, ele acaba passando pela sua ordem e não executando ela. E o Stop Offset é para minimizar que isso aconteça. Então, se você percebeu ali que de repente o gráfico passou pela sua ordem e não executou, você vem aqui no Stop Offset, aumenta um pouco ele. Com 30 eu não estou tendo problema, então eu estou mantendo dessa mesma forma aqui. E o coração da nossa estratégia ele mora aqui, ó, na estratégias Stop. Eu venho aqui, clico em editar e eu nomeei também de primeiro Candle Safe, coloquei em ticks da mesma forma. Nessa ferramenta de Auto Break-Even, eu vou colocar o gain de disparo para 20 ticks, que é a mesma coisa que 100 pontos. E sempre que ele chegar nesses 20 ticks, ele vai levar o meu Stop Loss para um tick. Ou seja, mesmo que o gráfico volte tudo, eu não vou mais tomar um loss. Eu vou sair no 0 a 0. E essa parte de Trailing Stop aqui, eu coloquei o gain de disparo como 40 ticks, a mesma coisa que 200 pontos ou R$40, né? E quando ele chegar nessa área, ele vai levar o meu Stop Loss para 100 pontos. E essa frequência de ajuste aqui não seria mais necessária, porque caso ele suba mais 20 pontos, seja de 40 para 60, ele já vai bater a nossa meta ali e vai tirar a gente da operação. E voltando aqui com vocês, eu já expliquei a nossa estratégia de Trailing Stop. Agora eu vou voltar aqui no gráfico para mostrar para vocês como é que foi essa estratégia na semana, como é que eu operei ela nessa semana que teve agora. Estamos aqui no dia 24 de abril, vou dar um zoom aqui no gráfico para vocês. Esse aqui foi o primeiro candle do mini índice no dia 24. Eu vou aqui na ferramenta preço de Fibonacci, vou passar ela da mínima do candle até a máxima do candle, volto aqui, perfeito. A gente consegue ver, sem precisar de ferramentas, que esse candle não superou 500 pontos, mas eu vou aqui medir junto com vocês. Que foi um candle de mais ou menos 400 pontos aí. E ele terminou na parte superior do nosso preço de Fibonacci, ou seja, ele deixou para a gente aí um gatilho de compra e eu entrei comprado nessa operação. E como vocês podem ver aqui, ele pagou, né? Acredito eu que ele tenha batido os 300 pontos,
futuramente eu vou mostrar para vocês. Voltando mais um pouco aqui no dia 24, esse foi o primeiro candle do dia 24. Deixa eu dar um zoom nele aqui. Vamos passar a nossa ferramenta preço de Fibonacci nele de novo. Peguei aqui a mínima do candle, a máxima do candle. Olha só, ele é um candle verde, terminou na parte superior do nosso preço de Fibonacci, mas nessa aqui tem um porém. As zonas de milhar, elas são áreas onde normalmente as pessoas já deixam as suas posições ali. E quando o gráfico toca essas regiões de milhar, ele tende a ficar muito instável. Ou seja, sempre que ele estiver próximo de uma zona de milhar, eu vou ficar fora da operação. Como o nosso break-even é um break-even de 100 pontos, sempre que esse candle estiver a 100 pontos para mais ou para menos da milhar, vamos ficar de fora porque é muito arriscado operar perto das zonas de milhar. Vou retirar aqui do gráfico e vou aqui divulgar também para vocês uma missão que eu vou trazer junto aqui com a inauguração do canal, que vai ser a missão primeiro candle. Eu quero mostrar para vocês na prática essa estratégia funcionando e eu vou criar essa missão onde eu vou entrar com R$300 e vou mostrar para vocês um resumo semanal das operações, e essa missão, essa série só vai acabar quando eu zerar, ou então eu vou deixando ela acontecer enquanto eu ver que vocês estão aí empolgados com a série e estão dando engajamento, eu vou deixar ela aí, até dobrar, triplicar, o que seja. Mas se você curtiu essa estratégia aí, quer acompanhar essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e tamo junto, bora pra cima.